Salve galera da Vila Belmiro, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no Prosa Santista. Esse vídeo quer dizer que talvez hoje ou amanhã tenhamos dois vídeos ao invés de um. Por quê? Porque é um vídeo extra que eu tô fazendo aqui pra gente analisar a entrevista, a coletiva de Fabian Bustos. Para quem não me conhece, meu nome é Rex, sou aprendizado aqui do canal, e hoje eu decidi fazer esse vídeo analisando a entrevista do Bustos por alguns pontos. Vamos lá. Primeiro, eu tô fazendo essa coletiva porque eu vi muita gente falar agora o Santos vai, agora o Santos tem chance. Sendo que, na verdade, na minha visão, a gente vai entrar na pior semana para Fabian Bustos. Vamos entrar numa semana com 3 jogos fora de casa, em que ele vai ter que revezar o elenco talvez em algum desses 3 jogos. Afinal, o Corinthians teve que revezar elenco, tomou até de 3, 4 agora do Palmeiras, jogou muito mal, teve que revezar elenco. São Paulo perdeu também do Flamengo, teve que revezar elenco. O Flamengo já teve que revezar elenco, também já não foi tão bem em todas as competições. Então, todos os grandes times estão tendo que revezar elenco. O Santos também. Afinal, joga Copa do Brasil, Sul-Americana e Brasileiro. Com isso, eu imagino que o Bustos de novo vai ter que revezar elenco e vai ter que colocar alguns jogadores contestados em campo. Ou seja, são 3 jogos fora de casa em que o Bustos tenta ser reativo e vai ter que revezar elenco, não colocando que as pessoas julgam mais forte. Sinto que vai ser uma semana de pressão do torcedor, falando que de novo o Bustos é pardal, inventor e a parada toda. Então eu acho que vai ser uma semana tensa pro Bustos. Eu acho legal a gente fazer esse vídeo mostrando as coletivas. Pra quê? Pra mostrar o que eu acho de tão diferente no Bustos em relação aos outros treinadores que passaram pelo Santos, e também para mostrar que o Bustos não tem só uma estratégia de jogo. Então pare de ficar pedindo o 11 ideal, que isso não acontecerá, tá bom? É isso, meus queridos, vamos então para a coletiva de Fabian Bustos, beleza? Bora lá. De 2019 não assumir essa posição, está Desde na liderança do 2019, Campeonato Brasileiro. não era líder de Sampaoli. Quiero agradecer a Isso é Dios legal. que guía de mi vida, la gloria y la honra para Él. Ele agradece a Deus. Pero es un torneo larguísimo, hay que tener los pies sobre la tierra, tranquilidad, hay que seguir trabajando, mejorando, creciendo como grupo y no se puede todavía hablar de una realidad. Muchos teams con mucha competencia internacional, Libertadores, Sudamericana, Copa do Brasil. Todavía no hay un panorama claro. Lo bueno que hemos sacado 7 puntos de 9 sobre Brasileirado y estamos contentos por el grupo porque va tomando fuerza, va confiando y creyendo que se puede, más allá de que seguimos cometiendo errores y mejorando. Le estamos intentando que nuestra torcida... Isso aqui é legal. Eu vou cortar porque agora eu vou falar do torcida, do apoio, que é importante também, mas pra mim o foco é agora. Ele fala bastante, né? Que é interessante, que é legal, o elenco tá criando forma, o elenco tá melhorando. Porém, temos que lembrar que o time ainda sofre, tem problemas e que vai sofrer e ter problemas. Ou seja, a gente tem um time que precisa de um apoio e tem que se entender. Não é um time que tá lá lutando para ser campeão. Ele fala ainda, né, que o objetivo é ser campeão, é claro. Ele não vai descartar um objetivo desse. Mas ele deixa claro, a gente tem limitações, estamos em várias competições internacionais, o normal é que caia de rendimento. Então, isso já é uma coisa clara na entrevista do Bustos e que eu tenho certeza que é uma coisa que vocês têm que ter na cabeça, porque senão depois começa uma cobrança como se o Santos fosse um time lutando para ser campeão. Sendo que o Santos, na realidade, o Santos é um time que não quer cair, tá? Então, eu acho importante ressaltar muito isso aqui. Vamos voltar para a entrevista. Se sienta a gusto. Mudanças que era o mesmo, que você jogou igual no mesmo esquema. Buenas noches. Y es una de las formas. Ya creo que ya me están empezando a conocer que nosotros no vamos a tener solamente un patrón o una estrategia, una táctica siempre definida 4-2-4, 4-2-3-1. Vamos a mudar, vamos a trocar dependiendo de lo que creamos conveniente y también dependiendo de cómo están los jugadores, los niveles de los jugadores. Hay veces que el jugador te obliga, porque está pasando un gran momento, a intentar tomar un riesgo de ser más ofensivo o menos. Y también pasa al revés, ¿no? Hay veces cuando no tenemos seguridad, hoy es nuestro segundo partido que no nos convierte en gol. Y eso para mí es fundamental para el crecimiento del grupo. Confianza, seguridad, tener pocas chances. Los otros días, João Paulo fue figura, sacó 4 o 5 pelotas importantísimas de gol rival y que eso nos incomoda.
Acho bem interessante o que ele fala. De novo, ficam perguntando, vai ser essa forma? A forma que o time jogou vai ser a única que o Santos vai jogar? Vai ser o modo do Santos jogar? Então, o que seria esse modo do Santos jogar, gente? Eu vou fazer um paralelo com o Gesualdo. O Gesualdo falava, né, eu vou impor o meu jeito do time jogar e os outros times que se adaptem ao meu. O Bustos já não. Ele fala, não, a gente vai ter várias formas do time jogar. Essa é uma. O que eu quero fazer é outras formas darem certo. E aí quando a gente pega Curitiba e Santos, Curitiba 1, Santos 0, que o Santos realmente foi muito inferior, a gente estava vendo outra forma do time jogar. E que é interessante sermos várias formas do time jogar. Por quê? Porque a gente for pegar um Palmeiras, eu tenho quase certeza que esse 4-2-4 não vai funcionar. Por quê? Porque o Palmeiras é um time que fortalece o meio de campo. O Santos com só o Zanocelo no meio ia tomar um vareio ali. Ia tomar um vareio. Então a gente precisa de um time que tenha mais força no meio também. Um time que saiba ser mais reativo. Um time que saiba às vezes até ser um pouco mais propositivo. Segurar um pouco mais a bola quando necessário. Então eu acho super interessante que o Bustos fale, vamos ter outras maneiras de jogar. E isso é uma pergunta que foi feita agora, vai ser feita depois de novo. E ele fala, né, da segurança defensiva. Afinal, se você toma muitos gols, você começa a ficar inseguro pro resto do jogo. E ele fala muito da importância da segurança defensiva. Então, na minha visão, é uma resposta muito válida. Afinal, a gente não precisa só de um esquema de jogo. A gente precisa de um modelo e que mude de acordo com o adversário. Porque dependendo do adversário, esse 4-2-4 que funcionou super bem contra o América, que é um time mais reativo, que é um time mais recuado, que não controla o meio de campo, funcionou. Contra um time que talvez controle o meio, tenha a posse, segure o jogo, já é muito mais difícil. E aí tem que ter um modelo diferente, uma forma diferente de jogar, não só jogadores, para poder mudar a forma que o time vai se postar. Tá? Então isso é uma coisa importante. Vamos para a próxima pergunta. Do técnico para manter esse Boa noite, é verdade. Não sei por que me ha tocado. Llevamos 10 jogos, hemos jugado 6 fora de casa, 6 fora, 4 em casa. Y ahora tocan 3 seguidos fuera. Sudamericana, Sao Paulo, Sudamericana, en Chile, luego en Ecuador. Tenemos que mejorar. Ese es un punto en el cual ya empecé a pensar y tenemos que hacernos fuertes, intentar conseguir ser similar a lo que somos acá. Los equipos son distintos, ahora vamos a enfrentar a La Calera que juega con un sistema distinto, juega con 3 centrales, 2 carrileros, 2 en la mitad, 3 ofensivos, algunas veces 3 volantes y 2 ofensivos. O sea, ellos también trocan y mudan y ahora ya desde esta noche empezar a pensar en un buen juego en Quinta-feira, intentar seguir vivo en esa competición que está muy pareja, porque Calera 4 puntos, nosotros 3, Banfield 3, Católica 1, que está muy parejo. Entonces primero necesitamos sumar en Chile y luego se pensará en lo que viene, pero ahora recuperar a los muchachos, a los jugadores, intentar ser más duro fuera, intentar tener efectividad, crear situações e convertirla para que nos ajudem a ganhar pontos, não? Então, isso aqui eu acho bem interessante que o Bustos fala também, tá? Esse ponto aqui eu acho bem importante. Deixa eu só trazer pra cá porque eu tô bagunçando tudo aqui, pera aí. Voltou. Então, isso aqui é uma coisa que eu acho bem importante que o Bustos fala. Primeiro, jogar fora é um pouco mais parecido com o que joga dentro. Então, imagino que seja um futebol reativo ainda, que talvez não use esse 4-2-4 que ele usa dentro, mas que vai utilizar talvez um 4-2-3-1 mais conservador, mas que saia com mais velocidade. Então, o que eu imagino que são os pontos que ele fala que jogar fora tem que ser parecidos com jogar dentro? Posição, não especificamente, mas talvez o modelo, o pensamento de jogo e a reatividade e efetividade que tem dentro de casa. Eu acho que é isso que o Bustos fala que tem que ser igual, dentro e fora. E aí eu acho que também eu vou concordar, tem que ser uma coisa que tem que ser igual dentro ou fora. Porém, no entanto, tem que ser uma coisa que tem que ser igual dentro ou fora, pensando também no adversário. O que me encanta muito no Bustos é o que aconteceu agora. Ele fala, né? O La Calera joga com 4 jogadores, 2 carrilheiros, às vezes 2 atacantes, às vezes 3 atacantes. Então assim, você vê que o Bustos conhece a La Calera. Você vê o quanto que ele está estudando a La Calera. Porque ele chega na entrevista agora, depois da vitória contra o América, e ele fala como La Calera joga. E pra ele falar como La Calera joga, quer dizer que ele está estudando União La Calera. Aí muita gente pode falar, pô, mas é um time que ele já está... Não, gente. É um time de outro país. O La Calera não é um time equatoriano. Isso significa que o treinador estuda. E quando a gente... Isso que pra mim encanta muito ter um treinador como o Bustos. Porque a gente pega treinadores antigos, muitos falam, vou começar a estudar o adversário pra gente ver o que a gente faz. Não, o Bustos sabe.
é tal modelo. E quando ele molda o time, por exemplo, contra o Curitiba, que ele toma de 1-0 e joga muito mal, ele errou. Ele adaptou o time e adaptou errado. Mas acontece. Mas o único jeito de você adaptar o time errado é você conhecer o time que você vai jogar e você tentar adaptar a ele. Pode ser que dê certo, pode ser que dê errado. Mas ele mostrar que ele conhece o Lacalera, ele mostrar como ele sabe como joga o Lacalera, isso pra mim é muito mais importante do que ter um técnico, às vezes, que vem com bordões prontos, que mantenha sempre o mesmo time. Eu acho que o Bustos hoje mostra que tem um estudo, que é uma coisa que o Santos precisa ter. E eu acho que isso é uma coisa necessária. Até porque esse elenco vai rodar. E que nem ele falou, são 3 jogos fora de casa. É um perigo gigante de que se o Bustos perde os 3, tem uma pressão gigante pra pedir a cabeça desse cara. Então eu tô aqui pra falar, calma, e ele mostrou isso tudo. Vamos confiar no estudo do cara, beleza? Vamos continuar o vídeo aí. Né? Ou essa estratégia manutenção. Eu acho que ele fala quase a mesma coisa, tá? Não acho tão... Con esto mismo, E o Goulart, o que cada um pode... ¿cómo va José? Cuando llegamos acá, Ricardo era el que, diríamos, nos salvó los primeros jogos, donde convirtió goles, fue importante. Hoy Leo ha sumado confianza y creo que está jugando muy bien y nos da. Son parecidos, son 2 jugadores súper profesionales, 2 jugadores muy técnicos y que tranquilamente pueden jugar los 2. Pueden jugar con uno como falso 9. Isso eu achei interessante. Ele pensa em colocar às vezes um como falso 9 e outro como centroavante. Acho interessante porque às vezes o Angulo não tá bem. O Marcos Leonardo, por exemplo, não pode jogar. Então por que no Lacalera poderíamos ter Batistão, Ricardo Goulart, Ângelo e Julio, ou Ângelo e Lucas Braga? É uma possibilidade que eu acho muito legal. Ou Lucas Barbosa. Então eu acho que o Bustos vendo os dois como juntos e como peças que uma faz uma posição da outra, eu acho que faz com que a gente tenha uma possibilidade tática interessante e que a gente possa ver essa troca entre os dois. Ele vê os dois como jogadores em alta, então a gente vê que ele vê o Batistão nessa posição que está o Goulart e ao mesmo tempo ele vê como jogadores que podem jogar juntos, coisas que eu acho bem importante também. E era um outro estilo de jogo físico, para apresentar algo de... De Ángelo, más allá que él regresa de una lesión y no ha estado, y no tenemos tanto tiempo para intentar trabajar, porque es entrenar, jugar, recuperar, trabajar táctico, jugar, recuperar, trabajar táctico, jugar. No tenemos chance de mejorar su capacidad física y así todo para mí es importante. No, a ver, si él pudiera mantener el nivel en los 90 minutos, un jugador que me encanta. Creo que pasa un poco también por la maduración. Como usted dice, nosotros, usted, yo, a los... Isso aqui é uma coisa legal, porque eu vou pegar isso aqui e falar já o que ele falou na próxima resposta pra gente acabar o vídeo. Ele fala muito de como que ele queria ter o Ângelo nos 90 minutos, porque o Ângelo é um jogador muito importante, um jogador muito diferenciado, mas que é um cara que depende da maturação e do preparo físico pra isso. E aí depois ele fala sobre o calendário brasileiro, o quanto que o calendário brasileiro não deixa você ter um tempo de recuperação bom, nem um tempo de preparo físico, porque é um jogo em cima do outro. E é muito interessante porque isso revela às vezes alguma coisa, como por exemplo o Sandri. Por que entra muito o Maranhão e nem tanto o Sandri? Porque o Sandri ainda com o Bustos não apresenta o que tem essa velocidade, essa intensidade que o Santos precisa. E às vezes não é culpa do Sandri, é culpa do calendário. Ele fala como que é difícil recuperar um jogador com esse calendário atual, ele vai falar isso na entrevista. Então a gente vê a possibilidade de explicação porque tantos jogadores às vezes ficam fora e depois demoram tanto pra voltar. Uma boa explicação do Bustos, achei uma entrevista muito válida e gostei. Acho que foi uma bela coletiva que o Bustos fez e é difícil elogiar a coletiva, mas dessa vez eu acho que foi uma coletiva muito, muito legal, tá bom? É isso, meus queridos, se vocês gostaram, peço seu like, seu compartilhamento, sua curtida e sua inscrição. Muito obrigado e agora eu fui.